Muito obrigado, meu amigo. Nós descobrimos agora há pouco que ano que vem nós vamos fazer bodas de prata. Aí até a gente estava procurando aí quem ia ser o padrinho da festa e coisa, mas um monte de gente estava querendo arregar aí, não é, Zé? Já vou mostrar por que o bodas de prata. Mas o Zé começou com sopinha de letra, né? ECM. Então vamos deixar claro o que é ECM, Enterprise Content Management, né? E aí ele falou IM, né? Então Intelligent Information Management. Vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo nessa indústria que foi batizada como ECM em 2000, né, e por que o pessoal começa a mudar o nome, começa a mudar a visão, começa a mudar o entendimento por trás dessa indústria. Uma rápida apresentação, eu sou consultor na área da informação, ciberneuta mais ortodoxo que caixa de maisena. Tá? Sou da época do cartão perfurado, microfilme e assim por diante. E há 30 anos eu acabei descambando para essa área de gestão da informação. Na época surgiu a primeira ferramenta, Image Plus, da IBM, né? E eu orgulhosamente estou 30 anos nessa área. Onde os americanos não querem ir, eles me mandam. Né? Então, minha experiência de mundo é fantástica. Eu tenho aí Beirute, Sri Lanka durante a Guerra Civil, Quênia, né? Colômbia, Venezuela, no meio da bagunça. O que vocês imaginarem de ruim, manda o Walter, tá certo? Né? Ele só quer o filé. Né? Sem falsa modéstia, alguns dos maiores projetos de ECM do país são nossos. Vocês são usuários, por exemplo, da compensação de cheque por imagem. Né? Foi uma brincadeira que a gente fez aí junto com a Febraban e o Bacen. Eu vou falar um pouco mais do CB14 da BNT, né? E, por fim, eu represento o programa de certificação de profissionais da Association for Information and Image Management. Como eu vou usar bastante material desses caras, vamos deixar claro quem eles são. A AIM surgiu em 1943, Association for Information and Image Management, 1943. O que esses caras gerenciavam em 1943? Plena Segunda Guerra Mundial. Precisava de informação pra caramba. E o que eles gerenciavam? Microfilme. Microfilme. Tá certo? O microfilme foi uma das grandes mídias durante a Segunda Guerra, exatamente nesse objetivo, não só de colaboração entre os aliados, como de obtenção de informação. E se você olhar no fundo hoje, alguns dos conceitos que a gente tem lá, principalmente de document imaging, eles vieram do mundo do microfilme. Já nós vamos ver mais sobre isso. A AIM hoje tem mais de 100 mil membros espalhados pelo mundo, e o foco dela é oferecer aí, mais conhecimento a essa indústria sobre essa questão da gestão da informação. E uma das maneiras de fazer isso é através de programas de certificação de profissionais. Muito bem, a definição original de ECM, que é o que vocês vão encontrar na Wikipedia e assim por diante, tem data, é 2000. Né? E ela foi cunhada pela AIM. E aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção, e eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos discutindo hoje aqui, é o seguinte: o que é ECM? E eles estão dizendo aqui que são estratégias, métodos e ferramentas. Estratégias, métodos e ferramentas. Então, aqui a gente tem já um negócio meio desvirtuado, que para a primeira coisa que eu escuto no mercado é: ô Walter, me fala uma boa ferramenta de jegue, entendeu? Pô, o cara está botando realmente a carroça na frente dos jegue, tá certo? Ou seja, primeiro nós vamos ver processo, nós vamos ver pessoas, métodos e assim por diante. No final do baile, nós vamos começar a nos preocupar com ferramentas para capturar, gerenciar, armazenar, preservar, entregar os documentos, o principal conteúdo das organizações. E aí a AIM, naquela época, saiu com um roadmap. Alô? Ticrico.
Ó, no microfilme não acontecia isso. Aliás, né, uma matéria que eu vou falar já já aqui chama-se preservação digital. E tem um monte de gente que fala, né, vamos ficar no microfilme, porque com uma vela e com uma lupa eu leio. Né, porque vai o louco do Kim Jong, não sei das quantas lá, mandar bomba atômica, né, pelo menos nós vamos voltar para a vela e para a lupa. Não, não está passando, não. Né, então, é uma preocupação da humanidade esse grande volume de informações que nós estamos gerando. Agora foi. E a gente precisa cuidar disso. Então, voltando aqui, não voltou. Agora foi. Beleza. Então, olha só, né? Voltando aqui, estratégias, métodos e ferramentas para capturar, gerenciar, armazenar e preservar e entregar. Então, na época, eles criaram, né, esse roadmap aqui, querendo mostrar, olha, né, como é que esses cinco grandes blocos de atividades, ou seja, a captura, a gestão, o armazenamento, a preservação e a disponibilização, né, podem ser alinhados com a estratégia da organização. Lembra, a estratégia é o primeiro. Então, olha aqui, para começar o baile, diz o seguinte: para capturar, basicamente, nós temos hoje dois tipos de informações. Nós temos as informações criadas por humanos, né? E quando eu falo em informação criada por humano, eu estou falando desde papel, e-mail, um formulário preenchido, microficha, por que não, áudio, vídeo e assim por diante. São típicas informações criadas por humanos. E eu tenho que ser capaz de capturar isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui as informações geradas por sistemas. Né? Então, uma nota fiscal eletrônica, o que que é? É um documento, tá certo? Só que ele veio de um sistema. Um contra-cheque gerado por um sistema de RP, né, na parte de RH, é um documento. Né? Eu tenho um formulário eletrônico, é um documento. Então, tudo isso tem que ser capaz de ser capturado também. Então, eu tenho aqui um bloco de tecnologias para fazer essa captura, e aí, na saída disso, eu tenho lá um objeto burro. .tif, .pdf, .mp3, sei lá o quê. O que tem lá dentro? Não sei. Vou saber como, né, classificando isso, atribuindo metadados, né, e aí, com isso, sim, eu posso entregar para uma das máquinas de gestão que, através aí dos serviços de biblioteca, vai finalmente colocar uma mídia. Ufa! E agora? Está lá, guardadinho. Hein? O que vocês querem fazer com isso? Ah, quer buscar? Quer buscar quando? Hein? Quando? Ah, um contrato de crédito imobiliário tem uma temporalidade de quanto tempo? Ah, pelo Código Civil, 10 anos. 10 anos a partir de quando? Da liquidação do contrato. Ahá! E quanto tempo tem um contrato de crédito imobiliário? 25, 35 anos, alguma coisa assim. Então, opa, é 35 mais 10. Senhoras e senhores, que mídia nós vamos ter daqui a 45 anos? Há 40 atrás eu me lembro que era o cartão perfurado. Há 40 para frente ainda não sei. Tá certo? Então, veja, no momento que eu venho aqui e guardo, imediatamente começa o reloginho aqui embaixo a se preocupar como é que eu vou preservar esse negócio para que efetivamente essa informação esteja disponível daqui a 35, 45, né, ou sei lá quanto tempo daqui para frente. Então, a preservação digital hoje faz parte da nossa indústria, é uma preocupação, né? Nós estamos gerando cada vez mais informações, eu preciso ser capaz de assegurar que eu posso usar isso no futuro. E para que, quando alguém precisar, aí sim, através de uma máquina de busca, eu vou recuperar e eu vou entregar no canal que for necessário.
Né? Então, muita gente no início olhou para isso para papel, né? Começou a olhar para isso como, eventualmente, um arquivo eletrônico, alguma coisa assim. Aí, esse ano, eu fui visitar o Thornton May, que é um dos futurologistas lá nos Estados Unidos, fui jantar na casa dele, né? Eu já conhecia o Thornton de outras épocas, e aí entrei na sala e o Thornton, todo pomposo, "Hey, Alexa, please play Brazilian music!" E começou a tocar Tom Jobim. "Hey, Alexa, please play Brazilian music." E Tom Jobim para o Bartão, tá certo? O que é isso? Né? Quer dizer, disparou uma query lá, né, que foi numa base dizer assim, olha, né, o que você tem guardado aí com metadado, Brazilian music, né? Aí tem um monte, dentro da Brazilian Music, qual é a mais pedida? Ah, é Bossa Nova, dentro da Bossa Nova, qual é a mais pedida? Né? Tom Jobim, então resgata o objeto, Garota de Ipanema, e pomba, joga lá na caixa e toca por volta e fica feliz, tá certo? Né? Então a gente tem que começar a abrir a cabecinha de que realmente esse ciclo de vida aqui, ele começa a valer para qualquer coisa, né? Não é mais só aquele pedaço de papel que entrou, vinha um scanner e saiu do outro lado, né? Então áudio, vídeo, né, e-mail, página web, assim por diante, são coisas que começam a fazer parte. Né? Ou seja, a gente definitivamente precisa entender que a nossa indústria evoluiu e evoluiu muito. Né? Eu contei para vocês antes, eu sou da época do mainframe e do microfilme, né? E naquela época a gente tinha o processamento batch. Que legal! Conta corrente, o Ronald lembra disso, né, Ronald? Conta corrente rodava à noite e na madrugada, saía a Kombi correndo com aquele monte de listagem dentro, jogando nas agências, para na manhã seguinte a agência poder abrir, sabendo qual é o novo saldo do correntista. Né? Esse é o nosso batch. Né? Quem mandava no mundo era a IBM, tá certo? Né? E a gestão da informação ainda estava calcada nas formas micrográficas. Aí nós tivemos o advento dos minis, no Brasil a gente não sentiu tanto, porque foi na época da reserva de mercado, mas o pessoal começou a olhar para processamento e processos. Né? Então, eu vou rodar lá o faturamento, eu vou rodar lá o conta corrente, eu já falei, o RH, folha de RH e assim por diante. Né? A Digital Deck era a grande rainha, e aqui surgiram os primeiros sistemas de document imaging. Né? Muita gente, no início, os congressos lá na década de 80, chamava isso como o processamento eletrônico da imagem. O meu primeiro curso no Brasil foi em 89, chamava processamento eletrônico da imagem. Né? E o pessoal enxergava o document imaging como o microfilme digital, porque, no fundo, o conceito é o mesmo. Você tem lá uma câmera, né, tirando um retrato de um documento, e esse retrato, em vez de guardar numa mídia micrográfica, eu estou guardando numa mídia digital, atribuindo metadados, porque no microfilme tinha que saber qual é o filme, qual é o fotograma e assim por diante. Aqui eu estou sabendo, né, onde esse troço foi guardado e eu recupero. Lá em 90 vem o PC. O PC, começou a ter primeiro o WordStar, aquelas coisas lá no DOS, né? Depois veio, né, o mundo Windows e assim por diante, com Office, e o pessoal começou a criar documentos eletrônicos. Microsoft começa a ser a rainha, e eu começo a me preocupar como gerenciar documentos NAT digitais, ou seja, o cara nasceu de forma digital, um arquivo CAD, um Office, né, e assim por diante. Então não é mais só papel que nós estamos cuidando. 2001, a internet começa a se popularizar, a gente começa a ter novos tipos de coisas a ser gerenciados, por exemplo, uma página web. Né? Eu estou publicando uma condição comercial, né? A gente viu aqui um monte de páginas da Amazon com preço, condição comercial, garantia e assim por diante. Né? Isto é uma evidência de negócio, eu preciso ser capaz de gerenciar isso. Né? Google se torna os caras, né, fortes aí, e, né, a gente está falando agora em gestão de conteúdo web. Muito bem. Agora, toda essa evolução, todas essas tecnologias, sempre com visão única de record. Record. Vamos lá, vamos traduzir record. Record é registro na tradução da essência. Se nós formos olhar Conselho Nacional de Arquivo, os caras vão dizer não, é documento arquivístico.
Ah, e se nós pegarmos as primeiras normas ISO no Brasil, que estão saindo agora, que não vou falar delas, as NBRs, vocês vão encontrar documento de arquivo. Então não me interessa se é registro, documento de arquivo, documento arquivístico, o nome que vocês queiram dar. O fato é, são evidências. E o foco da nossa indústria foi, por muito tempo, guardar evidências. Evidências de transações, evidências de fatos e assim por diante. Então, tu vai no cartório, está lá, certidão de nascimento, certidão de óbito, são evidências sobre pessoas. Né? Você vai num banco, o cara tem lá um cheque que é uma evidência de que alguém tirou dinheiro da tua conta. Né? E assim por diante. Então, nós sempre pensamos nessas tecnologias, inicialmente, como gestora de evidências. Mas né, a gente começou a ter uma nova fase, apelidada de SMAC. Né, o Thornton Mann, que eu citei há pouco, ele SMAC, Social, né, barulho de beijo, né, ele é bem gozador, ele de propósito botou o SMAC lá, Social, Mobile, Analytics e Cloud. Né, ou seja, eu começo a ter aqui outras tecnologias, né, onde a minha preocupação começa a ser agora, opa, o pessoal está fazendo negócio usando o WhatsApp. Então, eu preciso ser capaz de gerenciar a evidência criada pelo WhatsApp. Né? O pessoal está... Hoje, você abre uma conta aí, nessas fintechs da vida, o cara fala, né, faz um selfie. Né? Fale a seguinte frase. Né? O que eu estou guardando? Selfie, vídeo, né? Áudio e assim por diante. Né? Facebook é o grande cara e a nossa indústria de guarda, né, continua procurando agora guardar as evidências geradas neste mundo aqui do SMAC. Né? Ou seja, começando a dar suporte ao negócio digital, que a gente estava comentando antes, né? A transformação digital nos traz novos tipos de evidências. Legal? Muito bem. Agora, tudo isso que surgiu nos últimos tempos trouxe outras oportunidades. Então, o pessoal começou a dizer assim, olha, na época do PC, a gente tinha lá as nossas LANs, né, as nossas redes locais dentro da empresa, onde eu usava a LAN para começar a fazer um arquivo Word, que aí eu mandava para o meu colega que estava na rede, esse cara trabalhava em cima desse arquivo Word também, que aí mandava para um outro, que aprovava e finalmente imprimia. Ou começava a preparar uma apresentação no PowerPoint, que alguém mexia em cima, ou seja, as pessoas começaram a ficar engajadas em cima da informação. Obviamente que a internet, então, bum, esse troço explodiu, né? A gente começou a ter um engajamento social, eu comecei a engajar com o mundo inteiro, já não mais preso a uma rede local, e sim a um ambiente muito mais amplo, né? As páginas web começando a ser acessadas e trabalhadas em termos mundiais, e na hora que veio aqui, né, o SMAC, então a coisa explodiu de vez do ponto de vista de engajamento. Então, a segunda visão que a gente precisa ter do que inicialmente era chamado de ECM, hoje é voltado ao uso dessas ferramentas para engajar, para colaborar, para desenvolver informações, conteúdos, conhecimento de forma colaborativa. Muito bem. Aí eu disse a vocês que foi 2000 que surgiu a expressão ECM. 2000. Gente, 5 anos em tecnologia é uma geração. Então, 2011 já eram 2. Então, desde 2011, a gente começa a escutar, olha, pessoal, essa indústria está mudando. Essa indústria está saindo de uma simples gestora de evidências para começar a tornar alguma coisa maior, permitindo que eu faça o engajamento, que eu faça a colaboração entre pessoas. Ou seja, eu estou saindo de um fato aqui de armazenamento e recuperação para ir para interatividade, tá certo? Para começar a ter análise de sentimentos e assim por diante. Olha aqui, estou falando 2011. 2011, o pessoal já começa a sinalizar isso. Porque, na essência, olhando aquele gráfico que a gente viu antes de uma outra maneira, a IBM apresenta essa evolução aqui. Eles foram um pouco mais focados no dispositivo, então veio da console, hoje para o smartphone e para os tablets,
né, a conectividade, né, que aqui era console conectada direto no mainframe, hoje você está usando aí Wi-Fi e fibra ótica, né, aqui o usuário era a área pura de TI, hoje qualquer um usa, né, a interface era compartilhada, você comprava hora de CPU, hoje você compra apps, né, e você usa esse negócio, lá era na sala de vidro, né, hoje você usa onde você bem entender. Tá? Então, veja que definitivamente o SMAC ele começou a afetar nossa indústria, talvez esse gráfico ainda mostra melhor. Né? Então, como a gente veio do mainframe, cliente, servidor, web, cloud, social, até a internet das coisas, né? E isso nos propiciando do ponto de vista de valor, que eu vou falar um pouco mais. Né? Aqui o nosso foco do batch era o back office, tá certo? Aí comecei a ter as redes, eu comecei a ir para o front office, né? Aí veio a web, eu comecei a ter o e-commerce, né? Aí, lá pela metade de 2000, começa a vir o self-service, né? Tá aqui o engajamento social, ou seja, agora tirando proveito da rede social, o cara está casando agora com rede social, né? Para chegar ao estágio atual, onde eu começo a pegar métricas em cima de dispositivos da internet das coisas, né, e obter métricas reais. Achei mais barato conversando com o Zé hoje de manhã, ele acabou de voltar de férias, né, ele não se deu conta que o mobile dele estava ligado no bolso, né, e quando ele chegou em casa ele falou, caraca, andei 50 quilômetros, tá certo? Né, tá aí a melhor prova, né, nós estamos sendo monitorados, às vezes até sem saber, né, descobre depois, está aí a métrica, né, o que você aprontou. Né? Então, por favor, entendam que definitivamente o mundo evoluiu. Né? E com isso, esse mundo aqui, onde o foco inicial era guardar e gerenciar evidências, numa segunda instância que era, então, permitir o engajamento de pessoas em cima de conteúdo colaborando, e foi para uma terceira onda chamada os sistemas de entendimento. A AIM fala Systems of Record, Systems of Engagement, Systems of Understanding. Vamos entender um pouquinho melhor o que é este cara, né, porque ele vai acabar nos levando exatamente para o conceito do IIM. Né? Lembre-se, na apresentação inicial, a gente escutou aqui muito pessoas, processos e tecnologia. Tá certo? Né? Então, se a gente olhar, né, hoje, né, o que as pessoas buscam? Né? Usabilidade, e a linha entre casa e trabalho praticamente não existe mais, se é que existe. Né? Porque eu estou cansado de escutar dos meus colegas, chegou um e-mail às 3 da manhã, lá da Malásia, e eu tive que responder, entendeu? Então, não tem mais tempo, geografia, parede física e assim por diante, tá certo? Né? Do ponto de vista de processos, né, a gente tem a appification dos processos, ou seja, hoje você tem app que resolve qualquer coisa. Né? E aqui, só voltando um pouquinho o filme, né? Aqui só tem jovem na sala, com exceção de você, né, Ronald? Desculpa, mas né, você vai me ajudar a confirmar o que eu estou dizendo aqui. Ó. Né? Você lembra quando nós compramos o primeiro WordStar lá no Banco Itaú? Pois é, a gente foi colega lá no Banco Itaú, no milênio passado, não foi? Então, eu me lembro até hoje, né, o Banco Itaú comprando o WordStar. Compramos 7 cópias, vieram, né, um processo longo de licitação para conseguir comprar esse negócio, vieram 7 caixotes, entuchado de disquete até a boca, tá certo? Né? E aí passaram 3 dias copiando aquilo para dentro do PC, tá certo? Para finalmente conseguir fazer funcionar, deu bug, não sei mais o quê. Aí um fala assim, eu acho que não compramos melhor não, né? Tem cara falando do redator lá, que da Itautec, que é melhor. O que nós vamos fazer? Te suicida, né? Nós estávamos lá na Libero, 36º andar, pula pela janela, porque né, o investimento foi altíssimo. Pessoal, qual é a realidade hoje? O cara está navegando ali, o vizinho me falou de uma app legal, né? Ele já entra lá, Apple Store, né? 99 cents, compra, instala, começa a usar, não gostei. Tá?
Mas deve ter uma outra melhor do que isso. Volta lá, mais 99 cents, outra compra, pumba. Quer dizer, um processo de compra de software, que era um negócio absurdo, com licitação, entrega de caixa, instalação, customização, tá certo? Hoje o cara faz na hora. Papum, se não gostou, joga fora, porque é só 99 cents e pega outro. Então, a gente começa a ter uma mudança de visão aqui do ponto de vista dos processos. E do ponto de vista de tecnologia, o que a gente começa a ter aqui? A possibilidade de compartilhar arquivos, e o compartilhamento das informações tirando proveito da nuvem. Lembra, SMAC, o C é Cloud. Ou seja, o Congresso da AIM desse ano, o John Mancini, ele realmente colocou, bem-vindo ao mundo da gestão inteligente da informação. Porque gestão inteligente, eu estou realmente falando aí, os sistemas de entendimento, estou começando a falar em tirar proveito da informação, entender a informação, e ver o que mais ela pode me trazer. Então, resumindo esses 3 blocos aqui, a gente saiu desse mundo aqui, imaging, lembra? Microfilme digital, tá certo? Veio para o mundo aí cloud, mobile, SharePoint e assim por diante. O que a gente fala hoje em sistemas de understanding? Analytics, cognição, tá certo? BI, eu realmente começar a entender aquela informação toda que eu tenho para tirar mais proveito disso. Ou seja, o nosso problema no início aqui era resolver a explosão do mundo do papel, era resolver a explosão das evidências em papel. Aqui a gente resolveu os records. Quando a gente começou a falar no engajamento, nós começamos a ter explosão de conteúdo, as pessoas na web começando a compartilhar, e assim por diante, então, resolver a explosão do conteúdo. Hoje o nosso problema é, nós nunca geramos tanta informação numa velocidade tão grande, e isto só aumenta. A internet das coisas está nos atropelando. E se eu não for capaz de entender o que tem por trás daquela informação, tudo aquilo não me serve para nada. Então, nós estamos focando hoje a explosão dos dados, a explosão das informações. Ou seja, aqui o nosso foco era automatizar transações, lembra? Sistemas batch e assim por diante. Aqui era alavancar a interação entre pessoas. Hoje nós estamos falando em ser capaz de extrair benefício, extrair informações desse conteúdo todo. Aqui, o nosso foco era basicamente pedaço de papel e depois imagem desse pedaço de papel. Aqui nós começamos a falar em todos os tipos de conteúdo e aqui nós estamos começando a olhar, além disso tudo, para os metadados. Lembra que eu falei lá atrás? Um objeto ponto .tif sozinho não me serve para nada. Eu preciso ter metadado que descreva esse cara. O que eu estou fazendo? Eu estou agora aproveitando esses metadados para extrair informações, para tentar ter um melhor entendimento dessa informação. Quem que cuidava disso? Era poucos abençoados lá que podiam entrar na sala de vidro. Aqui o pessoal que tem competência, o conhecimento, naqueles processos específicos, e aqui começa a aparecer profissão nova, que eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente, que são os profissionais da informação. Complementando aqui, o foco aqui era processos de alto volumes, o foco aqui é a colaboração, o meu foco aqui é experiência do cliente. Então, na hora que eu começo a olhar os dados do cara, vejo o que ele está fazendo e assim por diante, a próxima vez que ele entrar na Amazon, eu já sei, vamos ofertar para ele mais uma porquerita daquele tipo que ele já comprou umas 3 ou 4 anos, porque eu sei que é isso que ele gosta e assim por diante, tá certo? O papel de TI, aqui era desenvolver e implantar, aqui virou configurar, e aqui a questão é interpretar. A usabilidade aqui era treine, 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 treine e veja se consiga usar. Aqui era use. Aqui você vai ter a usabilidade sendo alavancada pelos dados. Ela vai começar a te mostrar para aquela pessoa qual é a melhor forma de interação. O cara gosta de navegar.
Tá certo? O cara gosta de interface X, Y, Z, ele sempre entra pelo mesmo caminho. Então, como é que eu vou mostrar a minha interface do usuário para esse cara? Governança, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse troço também. Aqui vem Records Management, ou seja, gestão de documento de arquivo. Vou falar das normas ISO e assim por diante. Aqui o pessoal começa a se preocupar com a arquitetura da informação, quer dizer, como é que eu vou fazer colaboração se eu não tenho uma arquitetura da informação que efetivamente permita que todo mundo enxergue a mesma coisa da mesma forma. Enquanto que aqui, né, a coisa cai, né, realmente na vala, porque o que acontece? Eu começo a ter a internet das coisas me despejando informação num volume, num tipo, numa velocidade tal que a coisa vai para o caótico. Né? E, por fim, né, quem compra? Né? Aqui era o nosso rito para comprar o WordStar. Né? Ou seja, é um departamento que fazia todo o processo. Né? Aqui começa, né, a expandir, né, para outras áreas dentro da organização. Hoje você tem aí o que você quiser, né, muitas delas disponíveis de forma de app. Ok? Muito bem. Então, isso posto, vamos entender como que o pessoal enxerga o uso disso. Porque enxergar o uso disso, quais são os benefícios de usar essa evolução tecnológica toda, né, eles também vêm mudando ao longo do tempo. O Donald Marchesky, ele escreveu um livro chamado Competing with Information, em 2000. E nesse livro ele basicamente fala 4 abordagens para se justificar ou se entender o uso, né, da informação de forma competitiva. Né? A primeira vertente aqui é a vertente financeira, né? Aí nós temos a vertente de risco, e risco é risco físico, ou seja, se eu perder esse arquivo, o que acontece? Mas tem um outro risco que nós vamos discutir um pouquinho mais, que é o risco de compliance. Aí ele vem aqui agregar valor e criar novas realidades. Então, usando esse cara só de uma maneira bastante rápida, para vocês entenderem a visão, é o seguinte. Quando os bancos nos contrataram para fazer a compra por imagem, qual era o objetivo dos bancos? Os bancos tinham uma fatura anual de 380 milhões de reais de logística de cheque. 72 aviões voando toda a noite com malote de cheque para cima e para baixo. E o foco, então, do sistema financeiro é, gente, nós precisamos acabar com os custos de logística de ficar carregando essa papelada. Tinha um outro custo ainda, que boa parte disso sendo roubado, né, para servir de insumo para a indústria da fraude do cheque. Né? O pessoal precisa do cheque original para conseguir fazer um cheque perfeito. Né? Agora, imagina você chegar para a sociedade no meio de um governo do PT e dizer assim, olha, né, os bancos vão implantar compra por imagem para diminuir os seus custos. Mas não passava nem a pau, tá certo? Então, qual é a pílula que foi vendida, né, e que realmente é uma realidade, né, e como a sociedade enxergou? E enxergou a tal ponto que eu tive que resgatar por uma discussão lá no Bacen no início desse ano, o Jornal Nacional do dia seguinte ao lançamento da compensação por imagem. Foram entrevistar um vendedor lá da Feira do Saara, no Rio de Janeiro. E perguntaram para esse cara, o que você acha da tal da compensação de cheque nova que tem aí? Tá certo? O cara falou, fantástico. Antes vinha o cara de Porto Alegre, me deixava um cheque aqui, eu levava 14 dias para receber. Agora eu recebo no dia seguinte e ainda posso ver a imagem do cheque. Tá certo? Então, qual é a visão para o cliente? Qual é a visão para o cliente? Na verdade, se agregou valor ao cliente, para o cliente, né? E essa foi a forma como a compra por imagem sempre foi vendida para a sociedade, quando, na verdade, o cara estava aqui, 380 milhões, 72 aviões. Muito bem. Então, pegando esse gráfico aqui, né, vamos entender alguns dos ganhos gerados. Né? Eu contei aqui a história exatamente da compra da imagem, dizendo, olha, o foco era reduzir os custos aqui, mas do outro lado, dando valor para o cliente.
né? Ou seja, o primeiro foco aqui é realmente o foco de alavancar negócio, novas formas de trabalho, assim por diante. Eu estava falando aqui das fintechs há pouco, né? Olhando para o Marchand aqui, por que fintech é bom para o banco? E reduzir, eu posso reduzir a agência por quê? Senhoras e senhores, olha aqui, ó. Como é que você abre uma conta hoje? Tem a 2025, né? SIC, RG, comprovante de residência, contra-cheque. Bom dia, senhor gerente, quando chegou a vez dele, tá certo? Né? Tá aqui a papelada toda, abre esse troço para mim. O que ele vai fazer? Cópia, entrada de dados, guarda física desta papelada toda, tá certo? Tá? Documento, ele não tem como verificar ali na hora o documento e assim por diante. Ou seja, se eu começo a abrir conta digitalmente, eu acabo com digitalização, entrada de dados, guarda física, tá certo? Ou seja, back office zero. Foi o bordão do Congresso Internacional de Automação Bancária do ano passado, do CIAB. Back office zero. Back office zero. O cliente está fazendo a digitalização, o cliente está fazendo a entrada de dados, o cliente é o fiel depositário, está fazendo a guarda para mim, ficou tudo para ele. Será que o cliente compra isso se eu vender desse jeito? Nem a pau, Juvenal. Aí vem o bonito, né? A gente fala assim, olha, the new banking, no shirt, no shoes. Né? Essa é a frase que o pessoal começou a vender lá fora. O novo sistema financeiro, sem camisa e sem sapato. Eu vi foto de cara de cuecão deitado na cama, né? E o cara dizendo, isso é você abrindo a sua conta, tá certo? Você não vai mais ter que gastar 20 minutos no trânsito de São Paulo, parar no estacionamento de R$27, para deixar o carro, ficar na fila do banco, tá certo? Né? Para finalmente conseguir abrir tua conta não sei em quanto tempo. Agora tu vai ficar na cama de cuecão, vai abrir de lá. No shirt, no shoes, tá certo? Olha que baita benefício que eu estou te dando. Ok? Então, vamos entender realmente que a gente está enxergando uma forma de transformação digital nos negócios, né? E eu sempre tenho diferentes visões para olhar isso. Né? Então está aí, a AIM hoje está trabalhando forte numa disciplina que chama Infonomics. Né? Quer dizer, como eu mensurar o valor desta informação nessa nova realidade, porque não é só outra forma de fazer negócio, mas, por exemplo, quando nós vimos lá no Systems of Understanding, o que eu consigo extrair de valor dessa informação para mim? Né? Por que hoje, né, uma Google, um Facebook vale mais do que uma montadora? Alguma coisa tem por trás, tá certo? Quer dizer, o valor da informação desses caras vale muito mais do que uma fábrica de tijolo. Aí, né, hoje a gente já falou um pouco de gestão do conhecimento, né? Então, é outra visão de Marchand, tá certo? Quer dizer, eu quero agregar valor para o cliente, do outro lado, né, eu quero criar novas realidades. E o que tem por trás disso? Um negócio chamado reuso. Reuso. Né? Boa parte de vocês já deve ter acontecido, vocês foram lá, né? SIC, RG, comprovante de residência, entregaram para o gerente aqui, não é isso? Aí ligaram na semana seguinte para vocês e falaram, parabéns, você ganhou um cheque especial, vem aqui assinar o contrato do cheque especial. Não esqueça de trazer o SIC, RG, comprovante de residência. Né? Aí no mês seguinte você resolveu comprar uns dólares para fazer uma viagem. Eu queria comprar uns travel checks e coisa do gênero. Pois não, vem aqui que eu te vendo, mas não esqueça de trazer o SIC, RG, comprovante de residência. Né? Aí você voltou da viagem, eu quero renovar o seguro do meu carro, SIC, RG, comprovante de residência. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos, tá certo? Só falta o carimbaço junto, né? Tá? Então eu estou falando reuso. Tá? A mudança de valor da informação no conhecimento, ainda tem essa visão aqui, agregando exatamente a inteligência. Né? Ou seja, o meu valor da informação, né, no início era simplesmente a informação como uma commodity.
na hora que eu começo a agregar inteligência, né, eu começo a identificar qual é o valor dessa informação para a minha audiência. Aí eu agrego, além da inteligência, né, eu começo a ter, né, informações, como essa informação pode resolver problemas específicos, para finalmente chegar na questão da acessibilidade à informação. Então, veja, né, o valor da informação, o valor do conhecimento, porque na hora que eu começo a falar em insight, de alguma maneira, atrás de um insight tem um conhecimento. Tá? Vem a questão da colaboração, né? Quer dizer, nós vimos lá os sistemas de colaboração, né? Eu conseguindo fazer aí o engajamento de pessoas para trabalhar de forma colaborativa, né? E por fim, né, o outro vertente do Marchand está aqui, risco, né? Risco. E aí no risco eu falei do físico, não vou gastar meu tempo com isso, eu quero focar um pouquinho mais em riscos legais, operacionais, regulatórios e assim por diante. Quem é que aqui já ouviu falar essa sigla? Hein? Ninguém. Ninguém. Senhoras e senhores, bem-vindos. General Data Protection Regulation. O que é isso, pessoal? O mercado comum europeu tem uma regulação de uso da informação de pessoas bastante rígida há já algum tempo, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu prestei serviço para uma empresa na Itália agora há pouco, e aí o cara falou assim, antes de me mandar a fatura, me mande uma autorização que eu tenha os teus dados no meu sistema. Então, o GDPR é a nova implementação desta regulação no mercado comum europeu. Tá certo? Aí todo mundo ficou, né? É só problema dos europeus. Aí no início do ano eu começo a ver aquela ebulição toda nos Estados Unidos, os caras, pelo amor de Deus, nós precisamos começar a ficar GDPR compliant, né? E aqui está exatamente o que está dizendo, a regulação se aplica para companhias fora dos Estados Unidos que tenha dados de pessoas ou indivíduos europeus. Para minha surpresa, estou na Febraban 2 semanas atrás, os caras, tem banco aqui demandando GDPR. Por quê? Tem cliente europeu. Um grande grupo industrial cliente meu tem uma planta na Alemanha. O que os caras estão desesperados? GDPR. Tá certo? Porque agora, né, toda a documentação dos funcionários que estão lá na Alemanha vai ter que ser GDPR compliant, né? E aí vem, né, o grande soco dessa parte de regulação da gestão dos documentos de pessoas, a regulação da gestão de informações de pessoas, né, dizendo que 52% hoje, né, dos gestores da informação pelo mundo afora tem certeza, nessa altura do campeonato, que vai ser não compliant, tá, com o GDPR. Lembrando que o valor da multa pode chegar a 4% do faturamento anual para a organização. Né? Então, eu quero mostrar o seguinte, muitos não enxergavam regulação como algo, talvez no SOX, né? O SOX exigia alguma coisa, mas a regulação na gestão da informação começa a ser algo cada dia mais forte. Né? Então, a gente tem aí algumas organizações pelo mundo afora hoje focando nesse tipo de coisa, né? E aí, especificamente no Brasil, né, a gente tem hoje, na BNT, a representação de 2 dos comitês da ISO, que é o TC46, Informação e Documentação, e Aplicações de Gestão da Documentação, né, cuidando desse assunto, porque a gente já tem uma pancada de outros órgãos reguladores. Né? O CONAR, que ele já tem lá, né, todas as suas gestões de documentos da área pública, né, na área médica a gente tem o SBIS, o Conselho Federal de Medicina, o Bacen, né, regulando a gestão da informação na área financeira e assim por diante. Então, compliance, pessoal, tá, é um tema que definitivamente, né, virou
uma das preocupações das organizações brasileiras hoje, ou seja, como é que eu vou assegurar que o meu acervo de informação continue conforme à luz de toda essa regulação, regulamentação e legislação que está vindo pelo mundo afora. Para terminar, o pessoal começa, então, a procurar identificar, escuta, e como que eu estou, então, nesse mundo todo? Tá certo? Então, quero que saibam que hoje, cada vez, nós temos mais modelos de maturidade, procurando identificar o quanto uma organização está preparada para a gestão da informação. E isso começa aí desde um nível não gerenciado, indo até o proativo. E olha aqui, ó, pessoas, informação e sistemas. Então, no incipiente, que tem muita gente aqui, ó, são abordagens funcionais e projetos para gerenciar alguns conjuntos de conteúdo. Enquanto que no nível 5, nós estamos falando aí de que a gestão do conteúdo é um serviço compartilhado. Então, o que o pessoal faz? Ele procura caracterizar nesses 3 pilares como é que eles estão em cada um deles. O quanto a área de negócio entende essas tecnologias para saber como tirar proveito. Porque não adianta eu ficar discutindo esse MBPM com um cara que não tem nem ideia. Ah, é de comer? Não, não é de comer, tá certo? Então, como é que o cara vai te dar requisito? Tá certo? Mata, opa, mata aqui, ó, conhecimento de TI, esse mata, tá certo? Então, se a área de TI não estiver alinhado, é problema. Olha os processos aqui, ó. E, por fim, o alinhamento dos 3. Do ponto de vista da informação, quão bem classificada está essa informação? Aí volta os metadados. Quanto do ciclo de vida da informação eu estou gerenciando? Porque tem um monte de gente aí que eu chamo de os acumuladores. Vamos voltar lá para o ciclo de vida da EM. O que é os acumuladores? Captura, põe na máquina de gestão e guarda. Ufa! Não, eu faço gestão de documento, eu faço gestão da informação, E os servidores... Desculpa, esse aí é o acumulador, ele só gerencia um pedaço do ciclo de vida. Ele não tem a preservação, não tem o descarte e assim por diante para fazer a apropriada disponibilização. Governança, então veja todas as regulações, reuso, a gente falou aqui, encontrabilidade, ou seja, não adianta eu guardar e não achar, a norma ISO 15489, ela fala caiu, a informação tem que ser conforme, autêntica, íntegra e usável. Eu tenho umas caixas de cartão perfurado lá em casa, alguém quer? Como informação, vocês não querem, porque não é usável. Mas eu posso assegurar para vocês que é fantástico para começar a fazer fogo em churrasqueira. É um papelão meio duro, eu enrolo, meto fogo e enfio no meio das brasas. Ó, joia. E, por fim, do ponto de vista de sistemas, qual é o escopo, ou seja, quantas funcionalidades, em quantas áreas, olha a preocupação com segurança e usabilidade. Então, esse modelo de maturidade, ele vai te dar aí para cada uma dessas dimensões, 5 níveis. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, quer dizer, onde o pessoal enxerga do ponto de vista de maturidade que uma organização deveria estar indo. Eu não estou nem indo para o nível 5 em todas delas, mas, por exemplo, todos os repositórios e tipos de conteúdo estão registrados. Todos os tipos de conteúdo permeiam os ciclos de vida formais. Então, a gente viu antes, mas eu estou começando a usar dispositivo móvel, com selfie, áudio e assim por diante. Tem que estar aqui dentro. Na governança, eu tenho aí realmente uma responsabilidade definida. O reuso, encontrabilidade, todos os sistemas de gestão da informação disponíveis, amplitude, segurança e assim por diante. Então, saibam que realmente a gente começa a avaliar as organizações, o quanto elas estão maduras efetivamente no uso dessas tecnologias. E por que essa preocupação toda? Porque para conseguir botar de pé um projeto desses com sucesso, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Ele está colocando aqui, praticamente o super-homem da informação. Porque, repare, o que tem aqui? Preciso de alguém com PMI. Eu preciso do pessoal do endomarketing. Por que eu preciso marketing interno, endomarketing? Gestão de mudança.
Porque qual é a característica do ser humano? Se há mudança, sou contra. Né? E nós estamos aqui falando em transformação digital, tá certo? Então, cara, não é nem mudança, é transformação. Né? Deveria ser gestão da transformação, tá certo? Né? Aí vem, né, arquiteto da informação, né, especialistas nos processos, né, gestão de arquivo, jurídico, olha a parte de regulação, a parte legal, tá certo? Né? Então, isso aqui foi a Gartner. A Gartner começou a apontar, né, gente, tem uma pancada de novos perfis de profissionais que a gente precisa para colocar esse novo mundo de pé. Né? Ele mostra aqui cientista de dados, gestor da informação, o cara de TI que entenda de tecnologia, né? E assim por diante. Né? E essa é uma das razões pelas quais a AIM está propagando os seus programas de certificação, exatamente procurando trazer mais sobre esse novo mundo, essa nova realidade, esses novos desafios. O primeiro módulo aqui é o que é ECM, na verdade já não estão mais chamando de ECM, o slide que está antigo. O segundo é como implementar a gestão da informação. E o Master é um estudo de caso, onde você vai mostrar que efetivamente você sabe o que é gestão da informação e você sabe como implantar a gestão da informação. Bom, da minha parte era isso, Zé. Eu vi que já me gongaram lá no fundo. Eu não sei se ainda tem tempo para pergunta ou se o pessoal está ansioso para injetar um cafezinho na veia. Não sei como é que está isso aí. Perguntas? Pode? Pode, Zé? Ah, você quer? Ninguém vai perguntar? Ó, já tem aqui, ó, Zé. Ladies first. Deixa ela falar. Ladies first. Oi. Parabéns pela apresentação e a forma como você trouxe. Do aspecto segurança, como é que você vê hoje os grandes desafios em função do que a gente recentemente vivenciou de bloqueio de informação global e de ter que usar o Bitcoin para você voltar a ter acesso a um conteúdo? Como é que você está vendo esse movimento e como é que a gente passa a ter essa guarda com todas essas características, mas com essa segurança da privacidade que hoje está tão complexa? Né? Obrigado pela pergunta, porque ela é fascinante. Né? E aí eu queria te contar o seguinte, né? A imprensa só gosta de sangue. Né? Então, o outro lado ninguém conta. Né? Faça um search no Google perguntando Operação Satyagra, Dantas e discos. Eles vão te contar o seguinte, a Polícia Federal ficou 1 ano martelando nos discos do Dantas, não conseguiu abrir, mandou para o FBI, que ficou mais 1 ano com os discos do Dantas, não conseguiu abrir e devolver os discos para o Dantas. Tá certo? Então, veja, 5 discos que foram apreendidos na Operação Satyagra, Federal e FBI, 2 anos martelando em cima, não conseguiram acessar as informações deles. Não estou glorificando o cara, eu estou glorificando a tecnologia. Tá certo? Você deve ter acompanhado há poucas semanas atrás, finalmente tiveram acesso aos arquivos do Marcelo Odebrecht. Por quê? Ele mandou entregar o token. Mandou entregar o token. Tá certo? Porque senão ia repetir o Dantas. Não ia ter o acesso, entendeu? Então, o que acontece? Qualquer vazamento da informação, é sangue, faz aquele fuzuê todo. Né? Mas, do outro lado, a gente está tendo tantas situações onde que mostra que o negócio funciona. Quer dizer, o cara que quer realmente proteger, consegue proteger contra a Federal, FBI, quem quer que seja. O Dantas, né, teve a cara de pau de botar lá que ele usou criptografias de mercado disponível na internet. Tá certo? Né? Quer dizer, não tinha nem comprado algo de diferente. Então, vocês são uns tontos que não conseguem abrir o que eu fiz. Tá certo? Tá? Então, o que eu quero te mostrar é isso. A gente tem que realmente olhar dos dois lados. Que tem gente comendo bola e dando chance para o azar? Tem. Tá certo? Eu mesmo tive meu e-mail clonado, eu já tive cartão clonado e assim por diante, que volta e meia, se depois olha e fala, gente, que asneira que eu fiz, tá certo? E aí sempre tem eu lá, o espertinho que está de butuca. Mas eu posso te assegurar que, se for bem feito, você está muito mais segura no mundo digital do que você está no mundo físico do papel. Ok? Quem mais? Fala, Zé.
independente do mundo que já é nato digital, a gente ainda vive um desafio da transformação do mundo analógico digital. Uma coisa que, na verdade, ainda causa um certo temor é uma falta de uma legislação específica, né? Mas que, por outro lado, também, às vezes, nos leva a ignorar a falta de legislação e tomar uma decisão de fazer essa transformação. Como é que você vê o projeto de lei 146/2007, que vai, não vai, e talvez não seja nem aprovado, porque enquanto os cartórios estiverem lá com o lobby da documentação ser certificada em cartório, autenticada em cartório, a gente vai ficar com essa falta de legislação que dá uma certa insegurança para a empresa, e, por outro lado, a gente não pode ficar mais amarrado a essa falta de legislação para fazer parte dessa transformação. Tu gosta de me provocar, né, Zé? Né? Olha aqui, ó. Por que eu estou dizendo que ele está provocando? Hein? Negócio de sangue. A pergunta dele ela é maldosa. Por quê? Né? Ele sabe que em 1995, eu estava lá no Senado brasileiro, né, junto com o pessoal do CONARC, pessoal da Kodak, pessoal da FEBRABAN, pessoal do Senadem, pessoal não sei mais do que, e naquela época nós ajudamos o senador Sebastião Camargo a redigir o primeiro projeto de lei que nós tivemos, que foi publicado como 22 de 96. Então, a primeira constatação aqui é o seguinte: senhoras e senhores, em 21 anos o Brasil não teve competência de gerar uma legislação. Porque o marco está lá, vocês podem procurar, projeto de lei PLS 22 de 96, foi o primeiro projeto que nós tivemos no Brasil para trazer legislação para esse processo de conversão do mundo analógico para o mundo digital. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Tá? Aí nós tivemos esse embrião inicial do Sebastião Camargo, não, Sebastião Rocha, né? Do Sebastião Rocha, acabou virando a lei que foi levada para a Dilma sancionar. Aí a Dilma ela preferiu trucidar do que sancionar. Né? Então, dos 7 artigos que a lei tinha, né, os 3 mais importantes ela vetou, né, e sobraram 4 capengas. E aí, à luz disso, a sociedade brasileira falou, tá bom, então se não é para ter uma lei federal, nós vamos resolver o nosso problema. Né? O judiciário... Eu não sei se foi só isso. Né? Até porque o 146, que nasceu junto, já estava morto e engavetado àquela altura do campeonato. Né? Aí o que aconteceu? Né? O judiciário resolveu o problema dele. Morrec jus, e hoje em dia tenta chegar num tribunal com um pedaço de papel, o cara vai te falar, não entra. Tá? O sistema médico, eu acabei de mostrar aqui, o SBIS e o Conselho Federal de Medicina começaram a trilhar o caminho deles. O sistema financeiro, com a 12865, começou a abrir um caminho junto ao sistema, ao Conselho Monetário Nacional e ao Bacen, para achar o caminho deles. Tá certo? A minha percepção, Zé, é o seguinte, né? Hoje em dia, legislação não pode atrapalhar a modernidade. Então, o que eu estou enxergando é que definitivamente a área de seguros está se mexendo, tá certo? Né? Ou seja, a área de ensino começou a se mexer com, né, os dossiês dos alunos, tá certo? E assim por diante. Então, a gente está tendo aí cada segmento procurando um caminho, né, como é que eu vou fazer esse negócio com o menor impacto possível. Tá? E é uma tristeza ter que falar isso, nós não temos competência para fazer uma legislação dessa. Pode ser que lá, quando em 3000 e alguma coisa, né, a preservação digital realmente estiver sendo útil, alguém se lembre, pô, mas lá 2 milênios atrás os caras tentaram fazer uma lei nesse negócio. É triste. Fala, Ronaldo. eu faço para levar isso para uma situação de
no processo digital. Então, esse é o caminho, porque nunca nós vamos ter compatibilidade. Vamos fazer uma lei, ela vai estar desatualizada logo mais. E o Ronald tem propriedade de falar nisso, porque ele é um homem de tecnologia também de algumas décadas e ele mora com uma advogada, tá certo? Então ele sabe que esse problema de compatibilidade em casa é complicado, né, Ronald? Legal, obrigadão. Zé, acho que acabou, né? Pessoal, muito obrigado. Bom evento aí. Bom, pessoal, ó, bacana, muito se falou, e muita informação, muita disrupção. É para a gente pensar, e não tem resposta fixa e não tem resposta pronta para tudo. É transformação. Nós estamos num período de transição, num processo de transformação. Então, nós vamos ter que lidar com esses dois mundos durante algum tempo. Ok? Bom, convido todos, tem um coffee break.